Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fala que quando a gente está reunido no Teu nome, o Senhor está com a gente. Então, obrigada pela certeza da Tua presença no meio de nós. Obrigada, Senhor, por nos conceder mesmo esse tempo, nos ajuntando, apesar de tão longe na distância física, Senhor, o Senhor nos põe juntinhos uns dos outros. Então, nós te adoramos aqui, Pai. Queremos te bendizer por onde a gente andar. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria abrir no livro de Jó, capítulo 11. Nós vamos ver no verso 13 do capítulo 11. Só um instantinho, por favor. Todas vocês sabem de quem foi Jó, da história deles? Todo mundo sabe, não é? Então, Jó viveu mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus. E desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, optou por não ouvir o que Deus tinha falado para ele e se afastou, né, de Deus. Daí para frente, a gente está sempre procurando uma solução para os nossos problemas, uma resposta para as nossas dúvidas, né? Uma cura para uma doença, um consolo para uma depressão ou uma solidão. E Deus, lá ainda, né? Ele prometeu, ainda naquela hora, que ele enviaria, né, o descendente da mulher, né? O é um artigo definido, então era uma pessoa definida, que é Jesus, né? Verdadeiramente homem como nós e verdadeiramente Deus, porque é filho de Deus. E o homem, então, né, nessa busca de Deus, né, atravessa séculos e séculos e séculos, buscando esse Deus. Então, Jó, ele viveu mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus, e se vocês notaram, né, o livro dele começa Deus definindo quem ele era, um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal, cuidava, era zeloso com os filhos, com a família, tinha muitos bens e tal. E aí ele adoece, né? Deus permite que Satanás toque na vida dele, né? Na vida não, nas coisas dele, né? E depois até na saúde dele, e Jó, então, começa a apresentar um monte de argumentos para Deus e perguntas para Deus, por que aquilo com ele? Ele não... Aí ele até assim amaldiçoou o dia que ele nasceu, ou por que ele nasceu, e por aí vai, né? Então, e ele fica muito doente mesmo, e vem 3 amigos dele para consolá-lo, né? Eles vêm de longe, naquela época não tinha nem avião, nem carro, nem como uma de vocês falou aí, ficava 40 minutos da praia. Eles andaram por muitos dias para ir visitar aquele amigo que estava numa situação terrível, né? E quantas vezes, né, gente, a gente quer levar uma palavra de consolo e coisa, e a gente acaba questionando tantas coisas com pessoas que querem ser ouvidas, né, e que precisam de um consolo, o único consolo que é perfeito é de Deus, né? E aí um dos amigos dele, que é o Zofar, né? Cada um falou da sua vez e Jó respondeu, não vou considerar tudo, senão nós vamos virar a noite aqui. Mas, então, nós vamos ler esse trechinho, que é o Zofar, então, aconselhando a Jó, mesmo questionando tantas coisas, ele aconselha ele. E fala assim, está lá, então, no verso 13 do capítulo 11 de Jó. Se dispuseres o teu coração e estenderes as tuas mãos para Deus,
Se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, e ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, e a sua esperança será o render do espírito. Eu queria comentar um pouquinho esse pedacinho com vocês. Então, gente, 1.500 anos antes de Jesus vir, né? Esse homem estava numa situação terrível, e o amigo dele ou já tinha tido alguma experiência com Deus, ou conhecia Deus de alguma forma, e então ele aconselhou a Jó, né? Se você dispuser o seu coração, Deus, a única coisa que ele quer é que a gente queira, que a gente se disponha, né? E olha só, naquele tempo, e estender a mão para Deus. Então, Jesus ainda não tinha vindo, é como esse amigo do Jó estava falando, você tem que estender a sua mão para Deus. Se a gente estender a mão para Deus, a dele já está estendida. Então, a gente vai tocar a mão dele, né? E agora vocês veem que maravilha. Jesus, nós não tivemos que estender a mão para ele, não. Ele veio até nós. Que salvação tremenda, que coisa maravilhosa, né? Que Deus já tinha providenciado, mas foi preparando os homens para receberem isso. A gente não recebe alguém que a gente não conhece ou que a gente desconfia, não é? E Deus então foi preparando. E aí ele falou: olha, se lançares para longe a iniquidade da tua mão. O que é iniquidade, né? Num dicionário de português, um sinônimo para iniquidade é distorção da verdade, né? Então, eu, às vezes, acho tão mais grave uma verdade distorcida do que uma mentira, porque uma mentira, eu acho até que é mais fácil de você identificar que é uma mentira, mas uma verdade distorcida confunde às vezes, não é? Isso, então, quando diz respeito à palavra de Deus, né? Por isso, o nosso zelo, o nosso cuidado, o que Deus está falando, né? Analisem cada palavrinha, cada pedacinho de cada frase que vocês lerem na Bíblia, porque até nas vírgulas Deus fala com a gente, né? E Ele é a verdade. Então, se você lançar para longe a iniquidade, né? Não queira se envolver com o que não é verdade de verdade, né? E não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Que justiça que eles conheciam naquela época? A justiça dos homens, porque a justiça perfeita que é de Deus e que nos justificou, nos fez ficar justo quando a gente creu, essa veio por Jesus e foi totalmente cumprida e satisfeita ali na cruz, né? Então, você vê que nessa época aí, ó, você podia buscar a Deus e tudo mais, mas o nosso privilégio é muito grande, gente. Nós vivemos numa época que está tudo pronto para nós. E não fomos nós que fomos atrás, foi Ele que veio atrás de nós, né? Nos conquistando e nos atraindo. E aí, continuando, o amigo fala qual que é a consequência do buscar a Deus. Você vai levantar o seu rosto, né? Sem mácula, vai estar seguro e não vai ter medo. Quando a gente quer Deus juntinho da gente, e Ele está, né? Basta a gente querer essa companhia. O medo da gente passa, né? A gente levanta o rosto, não fica cabisbaixo, não fica em depressão. Tudo isso vai sendo eliminado da vida de quem realmente se dispõe e quer Deus, né?
Aí ele fala por que que vai acontecer isso, né? Então, olha, se você, ele está falando para o Jó, se você estender a mão e essa mão não estiver querendo nada com a iniquidade, nem com a injustiça, você vai alcançar a Deus, né? E aí, então, você vai levantar o seu rosto, né? E, e não vai ter nada. E aí, olha, o verso 16, você vai se esquecer dos seus sofrimentos. Agora, olha que frase que eu acho até meio assim controversa. Claro que não é, só a gente pensar um pouquinho. Você vai esquecer dos seus sofrimentos, mas olha aqui, e deles só terás lembranças. Uai, peraí, se você vai se esquecer, como é que você vai ter lembrança? Não é engraçado isso? Mas olha lá, qual que vai ser a lembrança do seu sofrimento? Como águas que já passaram. Quando a gente está vendo um rio passar, ou um riacho, você viu aquela água passando ali na sua frente? Você lembrou que aquela água passou, mas aquela ali que passou, ela foi embora. Você vai lembrar como a água que passou na sua frente foi embora. Então, você vai lembrar do sofrimento ou da situação terrível que você passou, essa era a situação do Jó, né? É, sem sentir aquele sofrimento. Vai ser uma lembrança de alguma coisa que já passou. E o mais maravilhoso que eu acho com Deus, gente, é que quando a gente passa por problemas ou por sofrimentos, e quem de nós não passa, né? Todos passam nesse mundo. É, quando a gente se lembra deles, se lembra como águas que passaram, e eu acho que o que mais ressalta nessa lembrança é como Deus cuidou da gente, né? E isso é maravilhoso. E ele é um Deus que nunca falhou, ele não vai começar a falhar daqui para frente. Então, se ele te acudiu, se ele te cuidou em alguma situação da sua vida, né? Comigo também, na minha vida, a gente pode ter certeza, ele é o mesmo, ele vai continuar cuidando com todo o poder e amor que ele tem, né? Então, olha que maravilha. E não só isso, Zofar continua falando a tua vida será mais clara que o meio-dia. Você não vai ter que fingir nada, você não vai ter que, você vai levar uma vida na realidade, né? E a vida de Deus é real, porque é vida eterna, não é vida que vai acabando, não é vida que vai te consumindo, né? Ela vai te preparando para viver eternamente, desde o dia que você criou. Você tem essa vida e começa a aprender com o Espírito Santo em você a viver e a usufruir do que essa vida te oferece, né? Então, olha lá, a sua vida vai ser mais clara que o meio-dia, mas ainda que haja trevas, ainda se tiver trevas lá, não vai ser tão treva, vai ser como amanhã. É tão bonito uma manhã chegando, não é? Então, é assim a vida de Deus em nós, né? Na nossa vida. Você vai se sentir seguro porque você vai ter esperança. Quando a gente conhece a Deus e crê em que Ele é, e nas promessas dele, e em Jesus, que é realmente o único caminho, que é a verdade de verdade, a gente tem esperança, na certeza de que essas promessas vão se cumprir inteiramente, né? Então, é diferente o jeito da gente continuar a viver, né? Você vai olhar ao seu redor e vai dormir tranquilo. Eu não sei vocês, mas eu já experimentei tantas senhoras que começaram a querer compartilhar a palavra, querer ler a Bíblia e tudo, e conviver, né? É tão bom a gente ter um grupo de pessoas que a gente pode falar das coisas dessa vida de verdade, que é nossa, né? E do nosso Pai. E eu vejo, assim, progressivamente mudar o semblante delas, sabe? De um olhinho que às vezes estava abatido, de um rosto cabisbaixo, para um olho que brilha, sabe? Para um semblante que mostra que tem paz, né? Que é essa paz de Deus, né? Então, isso é maravilhoso. Você vai olhar em derredor e vai dormir tranquilo. Uma delas falou que tomava um remedinho para dormir, e ainda falou assim: não, mas não é nada assim muito forte, não, é um remédio mais
orgânico e tal, e coisa, mas hoje eu vou ficar sem tomar. E no dia seguinte ela me ligou, falou, Beth, eu dormi a noite inteira. Eu Amém. falei, então, que maravilha, né? Que maravilha. Então você vai se deitar, ninguém vai te espantar, né? Você não vai se espantar, porque o mundo está nos espantando a cada instante, né? Quando a gente lembra do nosso Deus e da vida que nós temos nele, isso tudo aqui vai passar, e vai passando mesmo, né? Você não vai se espantar, e muitos vão procurar obter o quê? O seu favor, ou seja, um conselho, uma palavra. E o que que a gente vai poder entregar para essa pessoa? Aquilo do qual o nosso coração está cheio, né? Aquilo que tem na despensa do nosso coração, né? Se a gente for uma boa despenseira, né? Guardando lá essas coisas, porque Jesus falou, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, né? Então a gente vai poder levar uma palavra de esperança, né? E consolar essa pessoa. Então, gente, andando um pouquinho mais para frente no livro de Isaías, então Jó, 1500 anos mais ou menos antes de Jesus, né? Mais um pouquinho para frente no livro de Isaías, no capítulo 7, no verso 14, nós vamos ler Deus dando mais uma noticiazinha desse Salvador que é ele, né? E que está vindo, né? Você sabe, Isaías viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, né? Então, olha o que Isaías deu um recado para o rei Acás. O rei Acás era um dos reis de Judá, e era um rei que não fazia aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, aquela vontade que o Senhor tinha para o povo dele. Não sei se vocês tiveram oportunidade, né, de observar, quando a gente lê no livro de Reis, os últimos reis de Judá, quando um rei fazia aquilo que o Senhor mostrava para fazer, todo o povo era abençoado. Agora, todo povo não buscava Deus igual, não é? Podia ter uns lá que nem conheciam ou que não buscavam, mas se o rei, aquele que comandava aquele povo, fazia o que Deus falava para fazer, a bênção era derramada sobre todo o povo. E quando um rei, como esse rei Acás, fazia o que era mal diante de Deus, ou o que não era o que Deus tinha para eles, todo o povo era prejudicado. Gente, mudou alguma coisa no mundo com os homens que assumem os governos, não é? Então, como a gente realmente é levada, né, a orar mesmo pelos nossos governantes, para que eles busquem a Deus, para que eles tenham um coração que Deus possa entrar e mostrar o desejo dele, para que todo o povo seja abençoado, né? Então, o Isaías deu um recado para o Acás, porque eles não estavam fazendo aquilo que Deus queria, porque eles estavam enfrentando a Deus e desrespeitando. Então, ele falou assim para ele, ó, o Senhor mesmo, ou seja, o próprio Deus, vai dar um sinal. Qual que era o sinal? A virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho que se chamará Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Então a gente não precisava mais estender a mão lá para o céu para ver se toca a mão de Deus. É ele vindo aqui conosco. Então Deus falou: olha, vai acontecer isso, né? Uma virgem vai ficar grávida, vai nascer um menino, vai ser o Salvador, né? É Deus no meio dos homens, Deus conosco. E aí, nós vamos lá em Isaías, agora 53, dando mais um passeiozinho, andando um pouquinho mais para frente, no tempo de Deus, né? Esse capítulo de Isaías, eu acho que todas conhecem, não? É? Vou ler então com vocês, tá bem? Nós já falamos desse capítulo antes, elas vão lembrar.
Bom lembrar, que bom. Então vamos voltar, porque cada vez que a gente volta num pedacinho, o Espírito Santo fala mais um pouquinho, não é? Nos revela mais alguma preciosidade que está ali, né? Então, esse capítulo de Isaías, ele está descrevendo todo o sofrimento de Jesus naquela cruz e o resultado desse sofrimento. Então, só lembrando a vocês, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Ele descreve todo esse sofrimento no passado, gente. Ou seja, estava tudo pronto. Deus é eterno, para ele não tem passado, presente e futuro. Então, é uma visão tão clara do nosso maravilhoso Jesus ali na cruz, com tantos detalhes, descrito muitos séculos antes dele chegar aqui, né? Antes da Virgem conceber do Espírito Santo, aquele menino que era o nosso Salvador, que veio aqui para morrer, levando tudo que nos impedia de ter a vida que Deus tem para a gente, que é a vida dele, né? A vida do propósito eterno dele, para estarmos eternamente juntos. Então, vamos ler. Isaías 53, verso 1. Quem creu na nossa pregação? Como que a gente tem acesso a tudo isso? Crendo, né? Se você duvida, fala, Senhor, eu estou duvidando, o Senhor me esclarece? Eu creio, ou eu quero crer, me ajuda na minha pouca fé, ou na minha falta de fé, né? O Senhor me ajuda. Então ele começa assim: quem creu na pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem que nos revela tudo? O Espírito Santo. Qual que é o braço do Senhor? Jesus está sentado à direita do Pai. Ele é o braço direito de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o agir de Deus aqui junto de nós, né? Então, a quem foi revelado. Então, quando a gente tem a revelação de quem é Jesus, de quem é o nosso Salvador maravilhoso, tudo muda na nossa vida, né? Então, ele fala, olha, foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura nenhuma. Vocês já pensaram Jesus na cruz? Sangrando, desfalecendo, né? Pálido, sem cor. Não tinha formosura, não tinha nada que atraísse. Aliás, era até uma cena ruim de se ver, né? Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Por que que ele se compadece de nós? O que é compadecer? Padecer é sofrer, né? Compadecer é sofrer com. Jesus entra com a gente no nosso sofrimento, na nossa aflição, porque ele sabe o que é sofrer e padecer muito mais do que nós. Nós não temos condição de imaginar o sofrimento dele ali, não é? E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Olha, homem é homem. Às vezes a gente olha aqueles que andavam com Jesus, ou todos esses que Deus usou, né, através do Espírito Santo para deixarem registrados na palavra dele, e a gente acha que eles eram super-homens, né? Ou homens assim, que nunca houve nem vai haver iguais. Pedro era um deles que andava ali com Jesus. Quando Jesus estava lá naquele pátio sendo açoitado, interrogado, uma das empregadas lá daquele palácio, ou daquele palácio de justiça, ou de onde, naquele pátio que ele estava, o reconheceu e falou: Olha, aquele ali andava com eles, é deles. O que que o Pedro falou? Eu não, eu nem conheço esse homem. Então, olha aqui, 700 anos ele, ele é como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e deles não fizemos caso. Quando a coisa chega na gente,
A gente não dá conta. Deus desprezou Pedro? Deus abandonou Pedro? De jeito nenhum. Foi atrás dele, né? Então, certamente, verso 4, certamente, de verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou tudo sobre ele, não foi nele, ele não tinha pecado, ele carregou. Vocês já pensaram o peso? Só nós que estamos aqui, olha, compartilhando juntinhas, né, nesse Zoom, que maravilha. Se a gente for pegar todas as nossas dores, todas as nossas faltas, todas as nossas doenças, não é? E pensar isso em cima de uma pessoa, carregar tudo, né? Nós somos aqui 3, 6, 7 pessoas, né? Não é terrível? Vocês já pensaram da humanidade? Jesus levou sobre ele tudo. A morte, lá na cruz. Mas ele venceu, ele não ficou na morte. Porque se ele tivesse ficado na morte, que maravilha o ato que ele fez. Mas qual o resultado? Como que ele poderia nos dar uma vida que não acaba em morte se ele ficasse na morte? Então, qual que é a grande diferença de Jesus como homem? Ele ressuscitou, ele está vivo. Por isso ele nos pode dar a vida que ele tem. A gente não tem condição de dar para as pessoas o que a gente não tem. Vamos continuar. As nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O que as pessoas falavam com ele? Você não é filho de Deus? Desce daí. Por que você não se salva a si mesmo? Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Vocês estão vendo aí de novo? A verdade distorcida, moendo o Senhor lá, as nossas transgressões, né? Todas elas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que a gente pudesse ter uma vida que possa experimentar a paz. Que paz é essa? A paz que ele viveu com ela aqui como homem, o tempo que ele viveu. E que paz é essa? De Deus, porque Jesus é verdadeiramente Deus, 100% Deus e 100% homem. Então, ele experimentou aqui a paz de Deus. Ele fazia tudo dependendo do Pai, perguntando ao Pai, orando ao Pai, tirando dúvida com o Pai. Ele não fez nada da cabeça dele. Então, ele experimentou essa paz. E quando ele estava para voltar para o Pai, ele preparou aqueles que estavam com ele, né? Falando as providências e tudo. E uma das coisas que ele falou, olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou deixar aqui para vocês a paz. Ou seja, a paz, a única paz que é paz de verdade. E aí ele explica como que ele ia deixar essa paz. Ele falou, eu vou dar para vocês essa paz. Então, gente, é uma paz que não tem como a gente assinar um tratado, é uma paz que não tem como a gente comprar, é uma paz que não tem como a gente merecer, né? A gente só precisa querer, é de graça, né? Eu vou deixar aqui a minha, né? Estou dando, é de graça. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado no nosso lugar para a gente ter essa paz, né? E por suas pisaduras nós fomos sarados. O corpo dele era uma ferida só, né? Então, toda ferida, ou o sofrimento de dor que ele teve, veio e ele suportou e venceu para nos sarar. E onde que a gente mais dói? Onde que a gente mais sofre? Na nossa alma, não é, gente? Às vezes, uma doença, algumas doenças, são doenças que levam à morte. A pessoa, Deus sabe o tempo de cada um. Outras doenças, Deus cura, né? Como que ele cura? Do jeito que ele quiser. Ele é Deus. Ele pode curar sem nenhum comprimido. Ele pode curar com uma cirurgia. Ele pode curar com um tratamento.
Ele pode curar como ele quiser. Avançando a tecnologia, ele é Deus. E está no comando de tudo, não é? Continuando. Nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Você já viram ovelha desorientada? Elas não sabem para onde que elas vão, elas seguem o pastor. Se o pastor levar as ovelhas todas para o buraco, elas caem no buraco, né? Eu tenho fazenda, então eu lido um pouco com animais. A gente observa isso de perto, é bem interessante, né? Como que o gado sabe a hora direitinho de voltar para o curral, tudo certinho, né? Então é assim. Então, nós andávamos como ovelhas desgarradas, né? Sem pastor, né? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tudo que nos desorienta nessa vida, Deus levou lá na cruz para a gente buscá-lo e andarmos orientados por ele, né? Continuando. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Ele não podia falar assim, gente. Aqui, vocês sabem com quem que vocês estão falando? Ele não podia falar isso. Quantas pessoas são assim? Sabe com quem que você está falando? Ele não abriu a boca, né? Ele não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, ele foi arrebatado. Foi um juízo opressor. De quem? Dos homens. Né? Ele não tinha nada que podia acusá-lo para uma sentença de morte, nada. Né? Ele foi humilhado, né? E da sua linhagem, quem cogitou? Não é? No interior onde a gente tem fazenda, não sei se vocês já assim, experimentaram alguma coisa parecida. As pessoas são muito ligadas aos nomes de pai ou de mãe ou de tio ou de família, né? É o fulano filho de não sei quem, né? É a fulana neta de não sei quem. É assim. Quem cogitou da linhagem de Jesus, né? De onde que ele vinha, quem que era o pai? Quem cogitou da sua linhagem, né? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Vocês estão notando que Isaías fala tudo isso aqui no passado? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, 700 anos antes de Jesus vir. Que coisa, né? E ele veio e confirmou tudo isso que já tinha sido dito lá no passado. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Vocês sabem como que ele foi sepultado? Numa sepultura nova, do José de Arimateia, e quem cuidou do corpo dele e levou para a sepultura? Nicodemos, aquele que à noite, um dia, quis conversar com ele, né? Para saber como é que chegava no céu, né? O Nicodemos e o José de Arimateia levaram e enterraram, colocaram lá naquela sepultura, né? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, quando ele estava entregando a alma dele como oferta pelo pecado, a alma dele estava doente, não é? Doendo muito, e o corpo todo. Mas ele fez isso, se oferecendo no nosso lugar. Olha lá, como oferta pelo pecado, ele não tinha pecado. Como que eram os sacrifícios antigamente? Ovelhas, né? E reses eram ofertadas, sacrifício para perdoar o pecado do povo, sacrifício para perdoar aqueles pecados que estavam ocultos. Era uma matança de... Por isso que um dia João Batista falou, olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi de uma vez por todas, está pronto. Por isso Jesus falou lá na cruz, está consumado. Está tudo pronto. Você quer? Você crê? Se você crê e quiser, é seu, né? Essa vida, essa salvação.
Então, pelo pecado, né? Oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Então, Jesus está vendo a posteridade dele. Quem são a posteridade dele? Cada um dos que crê e que se torna filho de Deus e vai fazendo parte dessa família, né? E esses dias vão sendo prolongados. Que dias? Dias da presença de Deus aqui, porque cada um que tem o Senhor, ele habita em nós, gente. Vocês não acham que nós estamos um pouco alegres, não? Eu acho que a gente devia ser mais alegre. Deus habita em nós, por onde a gente andar, não é? E é quando a gente ajunta, então, isso é tão real que é maravilhoso, não é? Então, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos. Nós somos como as mãos de Deus aqui na terra, levando a vontade dele. Quando a gente leva mesmo a palavra dele, pura, a verdade, né? Isso fez diferença na nossa vida, a gente quer levar para a vida das pessoas, não é? Verso 11. Ele verá, agora presta atenção, já estamos aqui no tempo futuro, do passado, Isaías pulou lá para o futuro. Ele verá, Jesus verá, quando ele voltar, o fruto, ou seja, o resultado do penoso trabalho da sua alma. É detalhado demais, não é? É maravilhoso, é para a gente não ter dúvida. Ele vai ver o fruto do trabalho da alma dele e vai ficar satisfeito, não é isso que Isaías está falando aqui? Vocês acham que alguma coisa que Deus faz, ele vai ficar insatisfeito ou vai ser mais ou menos, vai ter que consertar ou corrigir? Claro que não, não é? É tudo perfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, ou seja, Jesus sabia de tudo, da situação do homem, do pecado que impedia, de como que esse pecado tinha que ser perdoado, né? A justiça perfeita, ele sabia de tudo. Ele justificará, fará ficar justo a muitos. Isso não intriga vocês, não? Ele morreu por todos. Por que aqui está escrito? Ele justificará a muitos. Se alguém tem uma versão em inglês, é assim também na versão. Eu amo ler em inglês, aliás, eu só quase que leio minha Bíblia em inglês, mas estou com a versão aqui em português, né? Ele justificará, aqui se fala a muitos. Me falhou isso, eu não li na minha versão em inglês como que é, se é a muitos que fala também, né? Porque ele morreu por todos. É, Elcio, você conseguiu ver? He shall see at the end, be satisfied. His knowledge accomplishes. My servant shall justify the many, so not all, but the many. Ah, então é como em português mesmo. Ele justificará a muitos. Gente, por que a muitos? Ele morreu por todos. O perdão, a salvação está disponível para todos. Deus não quer que nenhum que ele criou se perca. Mas ele é Deus, ele é amor, ele não invade ninguém. Então está tudo pronto. Quem quiser, terá. Quem não quiser. Por exemplo, a Elsa me convidou, né, para a gente estar aqui junto compartilhando esse pedaço maravilhoso. Se vocês não quiserem e colocarem mudo aí, vocês não vão ouvir nada. Está aqui, nós estamos conversando, estamos falando, mas se você não quiser, você não precisa ouvir, você não é obrigada a ouvir. Não é? Então, a salvação é assim. Foi consumado, tudo pronto, perfeitamente pronto. Ele vai ficar satisfeito com o resultado, né? Mas aqui fala, ele vai justificar, ele vai fazer ficar justo a muitos. Quem são esses muitos? Todos os que crerem. Né? Por isso que lá em Romanos fala, nós somos a justiça de Deus aqui na Terra. A justiça dele é estampada ou é testificada na vida de cada um que crê. Né? Nós não seremos condenados.
Então, vamos continuar. Porque as iniquidades deles, de quais eles? Desses muitos, né? E foi de todos. Ele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, não foi? Ele não foi condenado à morte no meio daqueles que tinham pena de morte sobre eles? Tem pessoas que falam, é o bom ladrão, o mau ladrão. Não, eram dois homens que estavam sendo condenados a uma pena de morte, que passaram para o julgamento e tudo, e foram condenados. Jesus não teve nada disso. Ele foi contado, ou seja, foi condenado ali no meio daqueles, né? Foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Então, ele levou o pecado de todos, não importa o tamanho da transgressão. Se você crer e quiser ser perdoado, está à sua disposição. Por isso Jesus falou, ide, leva essa notícia de grande alegria por onde vocês andarem, né? Existe uma vida de verdade que é eterna, que a gente começa a vivê-la a partir do momento que a gente crê em Jesus e recebe o poder de se tornar filho de Deus, né? E isso é eterno, num crescente, cada vez mais, conhecendo e usufruindo e desfrutando dessa vida maravilhosa que Deus nos deixou, né? Então, gente, para terminar, vamos lá em Mateus. Vocês estão cansadas? É um pedacinho só mais que falta. Mateus, capítulo 11. Então, agora a gente já está lá no Novo Testamento, né? Jesus aqui falando com as pessoas, né? Vivendo o presente da vida dele aqui no mundo. Nós vamos ver o verso 28. Então, o que que o amigo do Jó falou com ele? O Jó, se você quiser alívio, se você quiser dormir bem, se você quiser esquecer do seu sofrimento, estende a sua mão para Deus, né? Deus enviou o filho dele, né? Homem como nós, Deus, filho de Deus, ele foi gerado por Deus, né? Ele veio aqui no nosso lugar, levou tudo o que nos impedia de ter a vida que Deus tem para nós, dentro do propósito eterno dele, né? Isso se cumpriu, então nós vimos Deus prometendo lá em Adão e Eva, né? Que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Quando você esmaga a cabeça de alguém, o que acontece com aquele ser? Morre, né? E esmagar a cabeça da serpente, né? A gente vê lá em Jó, o Zofar falando para o Jó estender a mão para Deus. A gente vê lá em Isaías ele falando que ia nascer um menino. A gente vê em Isaías ainda ele contando com riqueza de detalhes. Não é impressionante como ele descreve o sofrimento do nosso Senhor na cruz, né? E aí, por isso que eu falo do nosso privilégio. E nós vemos agora aqui, ó, no Evangelho de Mateus, né, que foi um dos que andou com Jesus, Jesus mesmo falando para eles: venham a mim, eu estou aqui com vocês, né? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. Qual que é o jugo de Deus? É leve, porque tudo que ele nos recomenda e nos sugere é para o nosso bem. Vai dando leveza na nossa vida, vai tirando a carga do nosso ombro, né? Nós mulheres, então, eu não sei vocês, mas a gente tem um pouco a tendência de ficar sobrecarregada. A gente, às vezes, quer resolver o problema da família toda, a gente quer ajudar tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a gente vive um pouco sobrecarregada. Pede a Jesus: Senhor, eu não sei como é que eu faço com essa carga aqui ou com esse problema, o Senhor resolve esse aí para mim,
pode entregar tudo, lança sobre ele falou, lança sobre mim toda a sua ansiedade. Né? Ansiedade é resultado de medo. A gente tem medo de uma coisa não dar certo, a gente tem medo de uma cirurgia, a gente tem medo de uma tempestade, sei lá, de tanta coisa. Então, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviá-los. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim. Como é que ele viveu aqui? Ele está falando para aprender dele o quê? Como que se vive aqui? É dependendo do Pai mesmo. Perguntando tudo, Deus, como é que é isso aqui e agora? Né? E Deus nos dá o Espírito Santo e fala que a paz seja o hábito no nosso coração. Não tomemos decisões na dúvida, não tomemos atitudes sem paz. Né? Deus nos ajuda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Humilde não é coitadinho. Né? Humilde é aquele que reconhece que ele tem dom, sim, que ele tem capacidade, sim, que ele tem inteligência, sim, mas que tudo nisso tem um limite, porque a gente não é Deus. Então, a gente esbarra no nosso limite. Precisamos uns dos outros e precisamos principalmente de Deus, né? E se vocês fizerem assim, olha aqui que é o resultado que ele fala. Você vai achar descanso para a sua alma. É onde a gente anda mais cansada, é na alma. Não é? Cansada de preocupação, cansada de providência, cansada de toda coisa. Ele dá a receitinha aqui, ó, maravilhosa. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Então, esse é o recadinho que Deus me pôs no coração para compartilhar com as irmãs queridas aí. Não é? Não importa onde a gente esteja, Ele está conosco, Ele habita em nós, né? Você vê no Amém. Salmo, o salmista fala, Deus é a sua sombra à sua direita ou à sua esquerda, né? Conosco, quem crê, Ele não é a sombra, não. Ele está em nós. Amém. Em Não nós. deixa de ser um segundo, é em nós. Uhum. Lembrem disso e se alegrem. Amém. 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 Estava pensando, enquanto você falou, estava pensando assim, em Jesus, né? Ele deve ser a nossa bússola, né? Deve ser aquele que nos dá a direção para cada coisa que a gente faz, né? Que a gente busque nele a orientação, é demais. Ontem, na minha leitura, que eu estou lendo a Bíblia de novo cronologicamente, e ontem, na minha leitura, a moça que faz o comentário depois, ela falou uma coisa que eu achei fantástica, que eu nunca tinha pensado nesse sentido, que ela falou assim, o céu não é lugar para quem está com medo do inferno. O céu é um lugar para quem quer estar perto de Deus, em intimidade com Ele. Né? A gente hoje em dia a gente vê assim muita gente. Você vê no Amém. Salmo, o salmista fala, Deus é a sua sombra à sua direita ou à sua esquerda, né? Conosco, quem crê, Ele não é a sombra, não. Ele está em nós. Amém. Em Não nós. deixa de ser um segundo, é em nós. Uhum. Lembrem disso e se alegrem. Amém. 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 Estava pensando, enquanto você falou, estava pensando assim, em Jesus, né? Ele deve ser a nossa bússola, né? Deve ser aquele que nos dá a direção para cada coisa que a gente faz, né? Que a gente busque nele a orientação, é demais. Ontem, na minha leitura, que eu estou lendo a Bíblia de novo cronologicamente, e ontem, na minha leitura, a moça que faz o comentário depois, ela falou uma coisa que eu achei fantástica, que eu nunca tinha pensado nesse sentido, que ela falou assim, o céu não é lugar para quem está com medo do inferno. O céu é um lugar para quem quer estar perto de Deus, em intimidade com Ele. Né? A gente hoje em dia a gente vê assim muita gente.